Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, no vídeo de hoje, parece que tá voltando, né, o Cruzeiro aos eixos. O Cruzeiro acabou empatando ontem contra o Fortaleza, né, por 1-1. Só que pelo jogo em si, né, a gente sabe que jogar lá sempre é difícil. Ano passado, né, poucos times ganharam lá. A gente ainda ganhou, né, que foi aquela época que tava com o Seabra e o Paulo Tuori. Então, acho que a gente tinha noção de que 1-0 ou empate seria um, não seria uma coisa tão ruim assim, um empate, né? Eu acho que pelo jogo em si, né, acabou perdendo o Romero, né, que foi expulso. Então acabou sendo um bom resultado, assim. E eu acho que, né, teve no último minuto também teve o lance do Vital também, né? Vou comentar sobre o jogo em si, mas que quase que o Cruzeiro vira, né? Eu acho que se tivesse que escolher um para ganhar, seria o Cruzeiro, porque no segundo tempo jogou muito bem, assim. Acabou que acho que o melhor, assim, foi o goleiro do Fortaleza, né? Que fez umas defesas que a gente ficou assim falando, meu Deus, como que a bola não entra, né? Teve uma do Rafa Silva que, meu Deus, ele defendeu, aí bateu no cara, ele pegou de novo. Então, acho que muito por isso que o Cruzeiro não conseguiu virar também a partida. Pô, em relação ao jogo, né, acabou... Antes a gente sabe, né, na pré-eleição que o Zé Ivaldo não entrou, né? Entrou o João Marcelo no lugar dele. Todo mundo criticou tal, né? Mas depois a gente, acho que teve gente comentando, né, que foi muito pelo fato de que tem clássico, né, no sábado, que nossa, tem hora que parece que não cabe os clássicos, não. Daqui a pouco vai ter enjoar, mentira, né? Mas eu acho que ele não foi escalado muito por causa do jogo, né, do clássico que tem sábado, e acabou, né, que acho que não foi uma má escolha. Por exemplo, o Romero não vai jogar o clássico, né, já é uma perda. Então foi importante também pensar nesse jogo de sábado, né. A gente entende, né, eu acho que muitas vezes dava com os outros técnicos, a gente não entendia, né, porque de algumas decisões que eles tomavam. Do Seabra eu já tô conseguindo entender melhor, assim. Bom, aí em relação ao jogo, né, a gente começou com a escalação com o João Marcelo, Neres, Anderson mesmo. Saiu até hoje, né, que o Cabral vai pro Grêmio, né, parece que vai pro Grêmio e vem o goleiro de lá. Então, o primeiro tempo, assim, né, acho que foi no primeiro tempo que o Cruzeiro não jogou tão mal, mas o Fortaleza, com uns 15 minutos, já começou a tomar mais conta do jogo em si. Aí já acabou tomando o gol, né, de uma falha, assim, da defesa, né. Assim, eu acho que não foi falha do Anderson. Mas a defesa ali fica meio que olhando a bola. É uma coisa a se preocupar, né? Eu acho que no outro vídeo eu também já comentei que ano passado o Cruzeiro fazia poucos gols. E esse ano tá, mas tomava poucos gols. Esse ano, né, o Cruzeiro tá fazendo muito. Por exemplo, no jogo contra o Botafogo fez 2 gols. Nesse poderia ter feito 3 e tal. Então tá fazendo muitos gols, mas tá tomando muitos gols também, né? E gols, acho que muitos de escanteio, né? Tanto contra o Botafogo teve um, ontem teve outro, né? Então vai ter que trabalhar um pouquinho nisso aí, né? Principalmente parece que o Neres, né, tem essa questão, às vezes que chega um pouco depois, um pouco antes da bola, e aí acaba, né, o jogador do outro time chegando no tempo certo e às vezes tendo, né, botando a bola pro gol, ou tendo pelo menos, né, a tentativa de fazer o gol. Então a defesa vai ter é um problema que a gente vai ter que trabalhar ainda, né? O Seabra vai ter que resolver. Em relação ao jogo, eu acho que o primeiro tempo foi isso mesmo, né? Depois de 15 minutos, quando toma o gol, o Cruzeiro
o Cruzeiro, com os 15 minutos, o Fortaleza toma meio que conta da partida, tem algumas chances, né? E aí no segundo tempo já o Cruzeiro já melhorou, sim. Uma coisa importante, o que eu achei que é importante de se falar, né? O Cruzeiro toma o gol, mas não se destabiliza, assim, né? Continua tentando, tanto que já poderia ter empatado no primeiro tempo. Então, não se destabilizou, sinal de que que o mental tá fazendo diferença. Uma coisa, né? Eu sentia que os outros técnicos falavam dessa questão de que tinha que aprender, né? Acho que o Lacramão falou muito, né? De aprender com o jogo que a gente teve da eliminação com o Souza, de aprender com a derrota pro Clássico. A gente via na fala dele, né? Isso de aprender, de levar aquilo para se fortalecer, mas pelo que a gente viu, parece que não teve essa assimilação, assim, né? E já com o Seabra, a gente já tá vendo que essa assimilação tá sendo colocada em prática, por exemplo, contra o jogo né, que a gente tava ganhando de 3-0 e tomou o empate, né, no jogo da Sul-Americana, no primeiro jogo aqui no Mineirão. Ele falou de aprender com esse jogo e tal, e parece que aprendeu sim. Porque igual no jogo do Botafogo conseguiu virar, no final já estava mais concentrado. E você vê que, tanto depois desse jogo que levou empate, o mental do Cruzeiro mesmo, né, levando gol, mesmo perdendo, né, não se desestabilizou. Com os outros você viu, os técnicos falavam, mas você viu que mesmo quando eles levavam o gol, se destabilizava, não acreditava que poderiam empatar. Aí no segundo tempo, né, o Cruzeiro já melhorou e vai o Seabra, né, vai pro tudo ou nada no final, né, coloca o Vital, coloca meio que 4 atacantes, né, então vai pro tudo ou nada, tira o Neres, né, que aí todo mundo achou que ele foi bem ousado, também achei, né, que foi a mão do técnico que fez o Cruzeiro empatar. Então, como que é importante também a gente ver isso, né? Que tá surtindo efeito, assim, que o Seabra tá estudando quem cada jogo ele tá estudando bem e tá, né, tem propriedade para falar. E a gente tem entendido, né, uma questão da coletiva também dele, né? A gente consegue entender o que ele fala da coletiva, né? Ver uma coerência tanto na fala quanto na prática. Claro que tem algumas coisas que a gente ainda está contestando, que é essa questão, né, de utilizar, né, os jogadores que estavam utilizando, mas, por exemplo, nesse ele já colocou, né? Nenhum deles dos outros. Acho que só um jogo que o Robert jogou com o Lacramão no início do Mineiro, depois não jogou. Né? Então ele o Seabra foi, bancou nesse jogo, né? Colocou ele, que todo mundo não, né? Não imaginou que ele poderia fazer isso, mas então mostrou que ele tá estudando assim, tá tentando assim fazer coisas diferentes. E uma coisa interessante para se pensar também é que o Cruzeiro, né, vive nesses jogos com o Seabra, né, conseguiu viver situações distintas, né? Por exemplo, no primeiro jogo no Mineirão, que levou um empate de 3-3. De uma vitória espetacular, de um jogo espetacular no primeiro tempo e de um jogo, né, que quase não jogou no segundo, mas que ainda conseguiu a vitória, ainda conseguiu, né, o empate. Poderia ter levado, né, a derrota. Já no outro jogo teve a questão de começar perdendo, conseguir virar. Nesse já foi ao contrário, né? Começou perdendo e conseguiu o empate. Então, o time tem se conseguido em situações diferentes, né? Que a gente não vai ter o mesmo jogo. Vai ter jogo que às vezes você vai começar ganhando, vai conseguir a vitória. Então, é interessante você viver nessas situações diferentes, né? Para você trabalhar esse mental, né? Trabalhar várias formas mesmo, né? Porque o jogo não pode te pedir coisas diferentes, né? Uma ousadia diferente. Então foi interessante ter vivido essas três, né? Esses três
estilos de jogos, vamos dizer assim, né? Um que você tava ganhando e leva empate, um que você tava perdendo e consegue virar, um que você tava perdendo e consegue empatar. Então, é importante você também vivenciar esses estilos diferentes para você saber ter opções diferentes, né? E eu acho que nos outros técnicos você não via não via eles tentando fazer coisas diferentes quando acontecia isso, né? Por exemplo, às vezes de levar um gol ou de levar um empate. E uma coisa que eu acho que deixou o torcedor muito, muito, muito feliz mesmo, em questão desse jogo, do que tem mostrado o Seabra, é que tentem, eu acho que por ele, assim, eu não tinha concordado de ter sido ele, vou falar a verdade, né? Dele ter sido. Assim, a gente não conhecia muito o trabalho, porque ele ainda tava com o Paulo Torre ano passado, então chegou meio que criticado mesmo, né? Sem, não tinha muito o que se falar sobre ele muito assim, né? Ele, claro que jogo foi bom, né? A gente conseguiu permanecer na Série A e tal, né? Os últimos rodadas foram difíceis, mas não tinha muito o que se falar dele, ainda mais como tava com, né, o Paulo Torre junto, a gente ficava meio sem saber, né? Essa vez só tá ele mesmo, o Paulo Torre não tá, né, tomando decisões com eles. E eu acho que por ele já ter treinado o Cruzeiro, ele entende, e treinar, principalmente por ter sido a base, parece que ele entende o sentimento do que o Cruzeirense, que é do Cruzeiro em si, que é um time que joga pra frente, que a gente sabe que não vai ser tudo perfeito, pode acontecer de perder e tal, mas que é um time que se doe. Eu já comentei em vários vídeos que o Cruzeirense é uma coisa só, é um time que se doe, que dê tudo em campo ali. E o Seabra tem conseguido fazer isso. E não mostrou. E eu acho que principalmente esse jogo, né? Em que ele vai pro tudo ou nada. Tiro, né? Eles colocam o Vital e o Robert. Mostra que ele. Assim, não, pro Cruzeiro não basta tá perdendo de 1-0, só tá ótimo, não tô perdendo demais, não. Pro Cruzeirense nunca, eu lembro, né, desses anos todos, o que o Cruzeirense sempre foi uma marca do Cruzeirense de acreditar, mesmo quando tava perdendo, acreditava. Quando, por exemplo, né, no jogo lá contra o Corinthians, na final da Copa do Brasil 2017, da Copa do Brasil, fez o gol, aí depois tomou um gol, e aí tomou um gol, mas o outro foi anulado, e mesmo assim a torcida estava acreditando. Então, é uma torcida que vai acreditar. E foi isso que o Seabra fez, né? Mostrou que não fez o Cruzeiro, vamos dizer assim, abaixar a cabeça, né? Ontem tava perdendo de 1-0. O Lacramon, se fosse, iria fechar a casinha. Muita gente comentou, com certeza, que ele fez no clássico, né? Fechou a casinha quando fez 1-0. E o Lacramon não tomou um gol, falou, não, 1-0 eu vou testar, porque não ia fazer também diferença. Isso é só 3 pontos que o outro time poderia ganhar e a gente não ganhar nenhum. Mas a gente conseguiu tirar um com um jogador a menos, num lugar que vai ser muito. Que é difícil de se jogar contra o Fortaleza, na casa do Fortaleza. Então ele mostra o brilho do Cruzeiro, né? Então, eu acho que ganhou muita confiança do torcedor e tem deixado o torcedor muito feliz, deixou o torcedor muito feliz com isso, assim, porque mostra que ele entende o brilho, entende o que é ser Cruzeiro, que é não abaixar a cabeça, é mesmo, né, não ter times tão com renome igual Flamengo, Grêmio. O Cruzeiro é normal do Cruzeiro, é conhecido na Libertadores, na Libertadores como a Besta Negra. Por quê? Porque às vezes ganhava desses times, né, de renome, mesmo tendo um elenco tão recheado, mas tinha sua força, tem sua raça. Então foi muito importante ele ter feito isso também, né? De não ter se mostrado satisfeito com 1-0, ter recuado, não, de acreditar que podia vencer, empatar e vencer. E quase que a gente vira mesmo, né? Se aquele último lance lá do Vital, a bola entra. Então foi muito importante esse jogo para mim. Acho que o diferencial desse jogo foi isso. E
nesses últimos jogos, desde o início do Seabra, essas situações diferentes que ele tem sabido lidar, mostra que é um técnico muito bom, tem ganhado a confiança do torcedor e tem se mostrado um profissional bom. Porque saber lidar com essas situações diferentes que o jogo se apresenta não é fácil. Igual, claro, sabe lidar com uma vitória e depois levar um empate, com uma derrota e conseguir virar, igual foi a do Botafogo. Mostra que ele tá sabendo lidar com o grupo, tá sabendo tomar decisões certas, né? Porque uma coisa a gente vê também, o que aconteceu muito com o Pepe, com os outros técnicos, a gente via que tava certo. A gente via que às vezes podia dar certo e tal, mas na prática eu percebi agora você abre que eles não estavam sabendo com coisas diferentes, não sabia lidar, né, com essas situações diferentes que aparecia. Eu acho que por Seabra já conheceu o clube, já conheceu alguns jogadores, não sei. Assim, parece que deu certo, deu liga. E o torcedor tem gostado bem, assim, né? E aí, em relação ao jogo, eu acho que o segundo tempo foi isso, né? O Cruzeiro foi pra cima, teve essa iniciativa do Seabra que ó, conseguiu, né? Que foi agraciado com o gol, né, do empate, quase a gente consegue a vitória. E também a gente já viu, né? Eu acho que ele já percebeu que tem alguns jogadores pedindo passagem, né? Igual o Barreal. Vital jogou bem, né? Assim, até eu comentei no vídeo, né, que aquela questão do aniversário que teve, ele cantando pagodinho, né? Eu não critiquei em si eles terem ido, que eu acho que eles também podem, mas de ter. Sabe que torcedor não vai gostar quando sai isso, né? Quando é divulgado na mídia, então de ter deixado sair. Mas pensando ontem assim, né? Pode. Talvez eles estavam precisando desse alívio, né? Dessa distração, porque foram semanas difíceis, né? Semanas pesadas que ele principalmente também estava sendo criticado. Papagaio, né? Que também está sendo criticado, fez gol também. Neres ainda criticado, mas não fez tantas coisas erradas igual estava fazendo. Então talvez foi bom esse momento de distração, de relaxamento para eles, porque eles estavam precisando. Então talvez o pagodinho, né? O aniversário tenha feito bem para ele, tanto que, né, no clássico ele fez gol e ontem, né? Então talvez eles também estavam precisando dessa questão de uma distração, porque estavam se cobrando muito. Lucas Silva, Romero tem que. Não fizeram uma partida aquém de quem são, né? Mas eu acho que, principalmente Lucas Romero, Lucas Silva com o Neres ali, eles estão ficando muito. E o Ramiro também, acho que cansou muito ontem por, sei lá, né? Que no Fortaleza parece que ou, se cansa muito lá, né? Por causa do ar e tal, se cansa mais e parece que ele cansou mais. E ele tem jogado, acho que foi os dois últimos jogos que ele jogou quase um tempo inteiro tal. E tá vindo de lesão, então ficou muito. Talvez o cansaço bateu, já tinha batido cansaço, mas lá, que é o jogo onde tem essa questão da umidade, acabou prejudicando eles. E uma questão do Lucas Silva e do Lucas Romero é que eles são, acho que os que têm mais jogado, né, esse ano. E nesse finalzinho, nesses dois últimos jogos, nesses jogos assim, né, acho que até que com o Lacramon nem tanto, mas quando você abre, eu acho que eles têm sido muito mais exigidos, coitado. Ali naquele meio de campo e tal. E também ontem Zé Ivaldo não jogou, né? E aí eu acho que eles ficam ficam muito mais sendo exigidos, porque às vezes o Neres para essas questões não ajuda tanto, ali no meio de campo fica puxado para eles e então junta muita coisa. Então vai ter hora que eles não vão dar conta também, né? Não é máquina, né? Então às vezes fica importante você ter outras peças no elenco para ajudar nesses momentos, né? Mas claro que por ontem merecem críticas, mas a gente tem que lembrar que eles que eu acho que têm jogado mais, vem jogando direto, e esses últimos jogos, acho que todo mundo concorda que eles têm sido muito mais
jogado por outros jogadores ali, né? Além de jogar por eles, na posição deles, tem jogado por outros ali. Principalmente, igual por causa do Ramiro, que voltou há pouco tempo e tal. Tem hora que vai. No último jogo do Botafogo, o Ramiro quase cansou mesmo. Você vê que cansou e jogou esse jogo. Até, acho que o primeiro tempo todo. E um tanto do segundo. E aí que fez a substituição e tal. Então, tem que levar isso em conta. Que aí os outros tiveram que ajudar. Né? Claro que não tá certo também o Romero, né? Ter sido expulso e tal. Mas que a gente também tem, em relação a eles não terem jogado tão bem, tem que ter essa noção de que eles não estão jogando só pra eles. Acho que todo mundo tem noção que eles estão jogando por outros jogadores ali que não são tão bons, né? Então eles ficam muito sendo muito exigidos, mais do que eles era necessário para eles, então cansa muito mais. Acho que em relação ao jogo, em relação ao Seabra, essas considerações que eu tenho mesmo. Comentem se vocês também estão gostando do Seabra como técnico e tal. E agora vem o clássico no sábado, né? Vamos ver, sem Romero, talvez deve. O Japa eu acho que já não tá podendo, mas tem o João Pedro, deve ser com ele, que talvez deve entrar. E já tem a volta do Zé Ivaldo. Kaique ainda não, né? Mas tem sido jogos muito bons para o Cruzeiro cada vez ficar mais confiante, e no bastidores mostrou isso, né, do Romero falando, né, do Cruzeiro ficar cada vez mais confiante do seu potencial de que é capaz, né, mesmo às vezes não tendo um elenco tão de renome, né, com pessoas tão igual, por exemplo, Flamengo, mas que tem seu potencial. E quando joga coletivo e quando une jogadores e torcida, pode ser qualquer time. Se tiver entrosado, o Cruzeiro joga muito bem. E a gente já viu vários jogos contra Santos de Pelé, contra Palmeiras, que o Cruzeiro ganhou. Então tem que ter essa confiança, né? Tem que entender que Cruzeiro não, eu acho que eles falaram muito também, né? De que não pode vender não pode. Tem que ser difícil ganhar do Cruzeiro, né? Então o Cruzeiro tem que sempre buscar vencer, tem que sempre buscar se impor, mesmo apesar das dificuldades, né? Então, acho que foi isso. Comentem o que vocês acharam do jogo e das escalações do CA. Até o próximo.